Fala pessoal. Bom, o intuito aqui é a gente fazer uma série de alguns vídeos para a gente falar sobre delegação. Tá? Vejo que é uma dúvida bem recorrente aí nos grupos onde eu participo e tal. Então, sugestão aqui é trazer para vocês algumas explicações sobre delegação e ver algumas formas da gente contornar esse problema que eu vejo que é uma grande dúvida, né? Dentro dos grupos, o pessoal está sempre comentando, sempre falando alguma coisa sobre delegação, e eu vejo que é uma coisa que realmente dá muita dúvida mesmo, né? Um conceito talvez um pouco confuso para muita gente, então vou tentar aqui elucidar, tentar explicar da melhor forma aqui que eu conseguir para vocês, para sanar as dúvidas com relação à delegação, tá? Então, primeiro só para contextualizar aqui o que a gente tem, estou mostrando aqui para vocês na tela um ambiente SharePoint meu, tá? Então esse exemplo vai ser todo feito baseado no SharePoint, que é um site SharePoint que eu criei para estudos mesmo, tá? E como base de dados eu vou utilizar aqui uma tabela no Excel, que é essa tabela aqui. Eu baixei de um site da internet, um site do governo, eu confesso que eu não me recordo agora qual foi o site, mas é uma fonte oficial do governo, onde a gente tem todos as unidades federativas, né, as unidades da federação, todos os estados, tem região geográfica, tem mesorregião, microrregião, município, e por fim tem o nome dos distritos, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei essa planilha aqui e eu transportei ela para o SharePoint, né? Então, fiz uma importação dela para dentro do SharePoint. Aqui eu tenho aqui a Distritos do Brasil, e a gente tem aqui um total de 10.649 registros, tá? Aqui também tem a contagem aqui na lista SharePoint, 10.649. O processo é bem simples, tá? De fazer essa criação, é só a gente vir aqui em conteúdo do site, clicar em novo, lista, e aí aqui a gente tem o do Excel, né? Eu posso criar uma lista em branco de uma lista existente, posso também criar a partir de um Excel. Então foi essa opção aqui que eu fiz. Depois de um tempo, levou alguns minutinhos aí, então consegui criar essa lista aí fazendo essa importação. Tá? Então essa é a base de dados que eu vou usar para os nossos exemplos, tá? Bom, se a gente vier aqui na configuração, inclusive, a gente está até ultrapassando aqui o modo de exibição padrão, que é de 5.000 itens. Né? O modo de exibição padrão de uma lista SharePoint é sempre de 5.000 itens. Dá para configurar isso no SharePoint On-Premise, mas aqui eu estou trabalhando com SharePoint Online, então não é algo que seja configurável por mim. E aqui eu estou ultrapassando o limite. Estou com mais de 10.000 registros, mais do que com o dobro do limite de exibição dessa lista. Tá? Só para trazer um conceito geral, né, um contexto geral para a gente, para essa nossa explicação, tá? Então, vamos lá, vou pegar aqui um aplicativo, vou criar um novo aplicativo de tela, vou colocar aqui o nome de distritos do Brasil, vou criar esse aplicativo. Bom, aplicativo em branco, ok, criado. Bom, não vou me preocupar com questão visual, com componentes, não vou me preocupar com estilização, não vou me preocupar com nada disso. Tá? O importante aqui é trazer para a gente o conceito da questão da delegação. Então, vou já começar aqui adicionando aquela minha fonte de dados, tá? Então, fonte de dados SharePoint, pegar a conexão, pegar aqui o meu último site, vou usar esse Bibliotecas do Brasil, Distritos do Brasil, né, melhor dizendo. Adicionei minha fonte de dados, beleza. Bom, aqui na tela 1, eu vou inserir aqui uma galeria pura. Aqui eu vou só mudar para pegar o título e subtítulo, acho que não preciso mais do que isso, tá? E vou deixar dessa forma. Bom,
Existe uma configuração que a gente faz aqui no Power Apps, antes de começar, que é a quantidade limite de itens que uma chamada, que uma requisição pode trazer para dentro da aplicação. Fica aqui em configurações, a gente descer um pouquinho a tela, tem aqui limite da linha de dados, define quantas linhas serão recuperadas das conexões baseadas em servidor, né? Então, ele vai me trazer 500 registros por operação, por padrão, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Só para exemplificar, eu vou colocar um rótulo aqui fora, tá? E vou colocar um botão, a gente vai ver para que serve cada um deles, tá? Vou até nomear aqui, vou trocar o nome para quantidade registros. Vou colocar um outro rótulo aqui. Pronto. Só para a gente fazer a contagem. Aqui no botão eu vou colocar obter itens. Qualquer um nome qualquer aqui para a gente ver. Então aqui eu vou começar fazendo um clear collect, criando uma coleção. Essa coleção é que vai alimentar nossa galeria criada aqui, tá? Então eu vou colocar aqui um call distritos. Eu vou simplesmente chamar aqui a minha fonte de dados, tá? Distritos do Brasil. Pronto. Essa coleção aqui, eu vou copiar o nome dela, essa coleção que vai ser criada a partir do clique do botão. Eu vou colocar aqui um count rows, só para a gente contar quantas linhas tem essa fonte de dados, né? Essa coleção que a gente vai mandar obter os registros. Então, eu vou mandar obter os registros. Ele vai pensar aqui, beleza, trouxe para mim 500. Essa mesma fonte de dados aqui, essa mesma coleção, eu vou colocar ela como fonte de dados da minha galeria. Tá? Aqui ele vai trazer para mim o nome da UF, né, o nome do estado, e aqui no primeiro parâmetro, no primeiro label, eu vou mandar ele pegar para mim o ID. Tá? Sempre interessante para a gente conferir algumas coisas. Então, eu estou aqui do 500, e se eu descer, rolar a tela aqui, eu vou chegar até o final aqui, 500, que é um registro. A gente já está começando a pegar aqui itens do Pará. Então, eu tenho o ID e o nome do estado aqui sendo retornado. Bom, como a gente viu ali, o meu limite é 500, né? 500 linhas que ele vai buscar por vez, tá? Se eu estivesse utilizando essa coleção, né, ou melhor dizendo, se eu estivesse utilizando essa fonte de dados aqui diretamente na minha galeria, ia mudar um pouco de figura, por quê? Deixa eu até pegar aqui o nome da galeria, vou botar aqui Gal Distritos, nomeando a minha galeria. E aqui eu vou colocar quantidade, registros, galeria. Beleza? A gente aumentar aqui. E aqui eu vou colocar a quantidade de registros, coleção. Vou colocar aqui mais uma caixa e eu vou dar um count rows na minha galeria, parâmetro all items, tá? Isso é o comportamento padrão da galeria, né? A galeria, quando eu uso a fonte de dados diretamente aqui, na galeria, a galeria vai buscar de 100 em 100. Quando eu chegar aqui no meu último registro, ela vai pensar um pouquinho, vai pegar mais 100, aqui já pulou para 200. Se eu puxar aqui para baixo, ele vai pegar mais 100 registros, assim sucessivamente, tá? Mas aqui eu estou trabalhando com a coleção, né? E eu vou explicar o porquê que a gente está trabalhando com a coleção, fica mais fácil da gente entender a questão da delegação, tá? Quando aqui eu obter os registros de novo, tem que colocar de volta o nome UF, beleza. Então, mandei obter os itens, 500 registros na coleção. Vou apagar esse aqui de cima só para a gente não... Só quis mostrar para vocês porque que eu estou mandando colocar a galeria ao invés de colocar a fonte de dados diretamente aqui, tá? Na galeria. Bom, como a gente sabe, aqui no Brasil a gente tem 27 estados, né? Então,
Eu não quero ver essa visualização que é muito ruim. Eu trago 500 registros de uma vez, jogo na galeria, não tenho como eu fazer um filtro bacana aqui, então o que que eu vou querer fazer? E está tudo aqui repetido, né? Rondônia, 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 são vários registros repetidos. Então, o que que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de fazer um agrupamento, né? Como eu tenho 27 estados, eu quero fazer um agrupamento, e aí eu quero que os 27 estados apareçam aqui para mim agrupados, né? Eu posso fazer uma jogada aqui, posso clicar num registro, né? Posso clicar aqui nessa setinha, ele abre para mim, ou vai entrando no micro, né? Vai fazendo as consultas no micro, vai filtrando para mim o estado onde eu selecionei, as micro-regiões, as mesorregiões e tudo mais. Então, é uma boa ideia. Vamos fazer isso aqui então. Então, aqui no meu botão de obter itens, eu vou pegar essa coleção aqui, essa fonte de dados, vou dar um group by, coloco aqui a minha fonte de dados, ele vai me perguntar qual é a coluna que eu quero trazer, nesse caso aqui é o nome interno da coluna, tá? O nome interno da minha coluna, nome UF é title. E aí ele vai me perguntar qual é o nome do grupo, qual é o nome que eu quero dar para o grupo das demais colunas que ele vai agrupar. Eu vou colocar aqui como distritos, por exemplo. Tá? Beleza. Vou dar aqui um group by, vou mandar obter itens. Que deu um erro aqui porque ele não tem mais o ID, né? Então vou deixar só o title aqui por enquanto. Aqui o nome UF eu vou mandar repetir, só para não perder aqui a formatação. Então aqui eu trouxe o meu group by e ele trouxe aqui para mim somente 5 registros, né? Como a gente sabe, aqui a gente tem 10.649 registros. Se eu agrupar aqui no SharePoint por UF, eu vou ter aqui os 27 estados agrupados, tá? As 27 unidades da federação agrupadas, que é a quantidade de unidades federativas que o Brasil tem. Mas aqui ele só me trouxe 5, né? E aí, aqui é que entra a questão que a gente precisa entender com relação à questão do conceito da delegação, tá? Isso aqui é um problema de delegação, tá? Por quê? Quando eu clico aqui para obter os itens e eu faço um group by, o group by ele é uma das funções que não são delegáveis, tá? E aí a gente precisa entender, para a gente compreender melhor aqui o que está acontecendo, por que isso está acontecendo, a gente precisa explicar o que é o conceito de delegação, tá? Antes, deixa eu mostrar para vocês uma referência aqui, que eu gosto sempre de utilizar. Isso aqui tem que ser o livro de cabeceira nosso, tá? Então, eu coloco aqui no Google Power Apps, Formula Reference, e aqui eu tenho o link da referência de fórmulas do Power Apps, e aqui eu posso pesquisar, a gente tem as várias fórmulas do Power Apps, eu vou pesquisar por delegação. Opa, tem que estar em inglês, né? Delegation. Pronto. Então, aqui, ó, entendendo delegação em Canvas Apps. Então, aqui tem toda a explicação sobre o conceito de delegação, por que isso acontece, quais data sources são delegáveis, ou seja, quais data sources eu posso utilizar esses recursos de delegação, quais funções são delegáveis, né? E aqui, inclusive, é bacana a gente também clicar na fonte de dados que a gente está usando, no caso aqui o nosso é o SharePoint, que aqui ele mostra para a gente quais são as funções que são delegáveis para essa fonte de dados, no caso o SharePoint. Então, com o SharePoint eu posso utilizar essas operações aqui, dentro de algumas coisas específicas, né? Mas, de modo geral falando, essas operações, essas funções aqui no Power Apps, usando o SharePoint como fonte de dados, são funções delegáveis, tá? Então, fica aqui a dica também para esse site, né, da Formula Reference, que é um livro de cabeceira para a gente utilizar, para a gente consultar, tá? Não somente com relação à delegação, mas com relação a tudo que tiver sobre funções e tudo mais do Power Apps, tá? Bom, beleza. Então, o Group By não é delegável, mas o que significa dizer que ele não é delegável, tá? Quando a gente fala em delegação, a gente está falando em responsabilidade, tá? Quem tem
a responsabilidade de trazer a informação para mim, tá? Quando eu digo delegação, eu delego algo a alguém ou a alguma coisa, né? Então, eu estou dizendo o seguinte, olha, se algo é delegável, eu deleguei, eu atribuí essa responsabilidade de fazer algo para alguma outra coisa, para alguma outra pessoa, para algum outro recurso, tá? E a delegação é basicamente isso mesmo que eu estou falando. Quando eu digo que uma função é delegável, eu estou dizendo que a responsabilidade dessa função ela está com o servidor e não com o front-end, não com o Power Apps, tá? O Power Apps, quando eu crio aqui quando eu dou um clear collect, né, quando eu faço isso aqui na forma clear collect call distritos, eu estou criando uma coleção chamada call distritos e essa informação que está dentro dessa coleção eu estou armazenando dentro da minha aplicação. Então, essa informação, toda a informação que eu coletar dentro dessa minha coleção, eu tô guardando, armazenando em memória, em tempo de execução, tá? É, Agora, com relação à delegação, ela vai me dizer o seguinte, olha, vai lá, faz esse filtro aqui para mim, busca esses registros, e eu quero que você, servidor, você fique responsável de fazer, de executar esse filtro aqui para mim e trazer os resultados já filtrados, já dentro dos parâmetros que eu preciso, tá? Então, quando um recurso, quando uma função, quando uma operação é delegável, significa que a responsabilidade de trazer os registros fica completamente a cargo do servidor. O encargo, né, a responsabilidade de trazer as informações já filtradas. Quando uma função não é delegável, acontece que o servidor responde o seguinte: olha, você me mandou uma requisição que eu não consigo responder. Então, eu vou te responder com o que eu encontrar dentro do meu limite, e aí você faz o teu filtro aí dentro do limite que eu consigo te responder. E aqui entra esse conceito das configurações, esse limite da linha de dados. Por quê? Se eu utilizar uma função, uma operação que não é delegável, o máximo que o servidor vai conseguir me responder é justamente esse limite que eu defini aqui. Então, digamos, eu vou fazer um group by, igual estou fazendo aqui, o group by a gente falou que é uma função, uma operação que não é delegável, significa que o servidor não consegue varrer todos os 10.649 registros para me retornar os dados agrupados. Tá? Como o group by não é uma função delegável, significa que o servidor não vai conseguir varrer os 10.649 registros e me retornar os dados agrupados. O que ele vai fazer? Ele vai procurar o limite da chamada, o limite da minha chamada aqui na configuração é 500, então ele vai varrer os 500 registros que ele tem, os 500 primeiros que ele encontrar, vai fazer o agrupamento, só que dentro desses 500 registros apenas, e vai me retornar apenas esse limite de linha de dados, apenas ele vai me retornar agrupado. Por isso que aqui quando eu faço o agrupamento, quando eu faço o group by, e o group by de novo não é uma função delegável, ele só me retorna 5 registros. Por quê? Porque ele só conseguiu agrupar os 500 primeiros registros que estão aqui na delegação, tá? Que é o meu limite de linha de dados. Então, isso aqui a gente tem que ficar muito atento com relação a isso, que não é que eu não consiga enxergar, não é que eu não consiga filtrar dentre os meus 10.000 registros, tá? É que se eu estiver utilizando uma função, uma operação não delegável, a minha fonte de dados, o meu servidor, né, o meu serviço, a minha conexão, só vai conseguir me retornar essa função, essa operação não delegável dentro do limite de linha de dados que está configurada no meu Power Apps, que está aqui na aba de configurações, limite de linha de dados. Se eu aumentar isso aqui, por exemplo, para 1.000, eu vou fazer um obter item de novo, provavelmente essa coleção aqui vai aumentar um pouquinho. Aumentou para 9. Por quê? Porque agora, ao invés de fazer o group by nos 500 primeiros registros, ele aumentou o escopo, ele passou a analisar 1.000 registros, né? E aí você pode estar se perguntando assim, poxa, Eduardo, legal, não é muito operacional, não é muito bacana, mas eu poderia colocar um limite absurdo aqui de, sei lá, 100.000 linhas. Ok, você pensou bem, né?
O problema é que o limite aqui de delegação, o limite de parâmetro que você pode colocar aqui, vai de 1 a 2000. Então, você não consegue colocar um parâmetro que seja maior que 2000 aqui. Tá? Limite é 2000. Se você botar 2001, ele já vai reclamar e já não vai conseguir mais trazer. Dentro desse meu limite de 2000 registros, vamos ver quantos registros ele consegue pegar aqui para a gente. Trouxe 10 registros. Ainda faltam 17 estados, né, 17 unidades federativas que ele não conseguiu trazer, porque certamente está no meio daquele bolo de 10.649 registros, como tem a nossa lista, e ele só consegue avaliar os 2.000 primeiros registros, porque o Group By não é uma função delegável. Tá? A gente não consegue delegar essa função, pelo menos não para o SharePoint. Tá? Não sei com relação a outras fontes de dados, teria que dar uma olhada, mas para SharePoint ele não consegue. Tá? Vamos fazer uma outra simulação aqui. Eu vou pegar aqui, por exemplo, vou reduzir isso aqui para 100, tá? E vamos mudar aqui, eu vou fazer um filtro. Já que o Group By não é delegável, eu vou fazer um filtro aqui. Então, deixa eu mudar aqui para um filter. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou querer, só para fins de exemplo, eu vou pegar aqui o filter onde o ID é igual a 200. Tá? Por quê? O filter, se a gente vier aqui no nosso registro aqui, né, das funções delegáveis, a gente vai ver que o filter ele é uma função delegável. Então, quando a função é delegável, lembre-se sempre disso. Se a função é delegável, significa que ele consegue varrer, ele consegue analisar todos os registros que eu tenho na minha lista. Então, ele vai ser capaz de olhar para os 10.649 registros e fazer o filtro que eu quero. Tá? Eu diminuí aqui o limite para 100, tá? Então, o meu limite é 100, mas vocês vão perceber que ele consegue chegar além do 100. Então, vou pegar aqui, botei aqui o ID 200, vamos obter os registros. Obviamente, isso só vai me trazer um registro. Aqui eu já posso até voltar para aquela configuração anterior, colocando o ID aqui, tá? ID 200, o F Amazonas, está aqui certinho, fez o que a gente queria. Ótimo, tá? Beleza. Então, eu coloquei o igual aqui. Esse filter igual, ID igual a 200, não é tão funcional, porque eu estou fazendo um filtro. O filtro eu posso fazer mais de um registro. Aqui seria mais adequado, se eu quisesse um único registro, seria mais adequado fazer um lookup ao invés de um filter. Mas, só a título de exemplo, para vocês verem que ele consegue ultrapassar esse limite dos 100 registros, porque eu estou usando uma função que é delegável. O filter ele é delegável. Então, ele consegue varrer todos os registros da lista sem nenhum problema. Ele não fica limitado a somente os 100 registros, como está aqui na configuração. Mas não é muito funcional. Então, boa ideia. Você deve estar pensando que a gente pode utilizar, então, aqui o sinal de maior, né? Então, vamos colocar aqui o sinal de maior. Botar o maior que 1, por exemplo. Tá? Aqui percebe que ele já está dando um problema. Tá? Aqui ele colocou uma linha azul e aqui ele colocou um triângulo amarelo. Triângulo amarelo, sinal de aviso de delegação. Tá? Aqui, de novo, se a gente passar o mouse, aviso de delegação. Tá? Bom, o filter ele é uma função, uma operação delegável, mesmo para o SharePoint, como a gente viu aqui na tabela. Né? O problema é que o SharePoint tem alguns campos especiais, né, que infelizmente não permitem que a gente utilize todo o recurso de delegação de algumas funções. Então, embora a função filter seja delegável, e ela de fato é, como a gente está vendo aqui, mas aqui tem uma nota sobre a delegação com relação ao SharePoint, que vai dizer o seguinte, ó, SharePoint só suporta o operador igual para a delegação no campo ID. Ou seja, quando eu estou operando com o sinal, com a coluna ID, eu só posso utilizar, para a SharePoint pelo menos, eu só posso utilizar o sinal de igual. Você vê que aqui o igual ele não dá problema de delegação. Se eu utilizar um outro operador, ele me dá um problema de operação. Tá?
Significa o quê? Significa, então, que ele não vai conseguir me trazer nada? Vamos ver aqui. Ele vai me trazer 99 registros, tá? Aqui eu botei um igual, né? Se eu tivesse um maior, se eu tivesse colocado um maior igual a 1, ele teria pego também o primeiro registro, retornando 100. Só que ele não me trouxe o restante, por quê? Porque agora, embora o filter seja delegável, eu estou usando um parâmetro que no SharePoint não é delegável, que é essa operação com o POID. E aí eu tenho, se eu estou usando uma operação que não é delegável, eu caio naquele limite de novo de 100 registros. Ou seja, o meu filtro só consegue avaliar os 100 primeiros registros da minha tabela. Prova disso é que se eu botar aqui, por exemplo, maior ou igual a 50, você pode imaginar que se ele vai conseguir alcançar 100 registros, ele conseguiria ir até o registro 150, mas ele só consegue obter os 100 primeiros registros, tá? Então aqui ele só obtém 51 registros, porque eu já estou pegando aqui dos 50 para frente, dentro da minha limitação de dados, que são 100 registros apenas, tá? Então, ele fica limitado a essa quantidade de registros quando eu utilizo uma função, uma operação não delegável, ainda que eu esteja usando uma função delegável. Mas a operação aqui com ID não é delegável. Tá? Então, a gente tem esse problema. Se eu colocar aqui, por exemplo, maior ou igual a 100, provavelmente ele só vai me trazer um registro, que é o registro 100, e dali para frente ele não consegue mais avaliar os registros. Tá? Aqui também a gente tem que entender também uma diferença entre a delegação e o limite de retorno dos itens. Tá? Tem uma diferença básica entre uma coisa e outra. Tá? Eu só consigo trazer aqui 100 registros dentro do meu limite de delegação, tá? Se o meu limite de delegação, se eu estiver utilizando uma operação que seja delegável, esse limite ele continua sendo de 100, tá? Ele continua sendo de 100. Então, só para vocês verem aqui, por exemplo, a coleção, eu vou botar aqui somente a fonte de dados pura. Vou fazer um filtro aqui. Eles continuam só me trazendo 100 registros, tá? Continua só me trazendo 100 registros. Mas, por exemplo, eu posso querer pegar, fazer um filtro aqui, nessa fonte de dados, aonde o título seja igual, vou puxar a sardinha para o meu lado, igual a Rio de Janeiro, tá? Então, vamos ver quantos registros ele vai me retornar. Ele me retornou 100 registros, tá? Perceba que aqui eu estou pegando o ID, tá? Aqui o primeiro campo é o ID, o segundo campo é o nome. Então, ele conseguiu pegar o registro do Rio de Janeiro, que está a partir do ID 6070. Tá? Então, ele conseguiu pegar aqui para mim o registro 6070, ou seja, eu estou utilizando uma função puramente delegável, não tenho nenhum ordem de delegação aqui, é uma função puramente delegável, é um filtro com uma operação simples de comparação de texto, comparação de string, que a gente já viu que é delegável, tá? Ele me traz somente 100 registros, tá? Porque eu estou atribuindo ele a uma coleção, é uma operação única, tá? E está aqui dentro do meu limite de linha de dados de 100 registros. Mas a diferença entre esse conceito de limite de linha de dados e de delegação é que quando eu uso uma função, uma operação que é delegável, eu consigo ir além das 100 linhas. Né? Eu consigo varrer a minha fonte de dados completa. E vocês viram que eu passei muito mais do que o registro número 100. Né? Se eu fosse me basear, se fosse uma função delegável, ele ia somente visualizar aqui o 100 e ia parar. No centésimo item ele ia parar. Né? Aqui, como eu estou usando uma função e uma operação puramente delegável, ele consegue varrer toda a minha fonte de dados. Tá? Tanto que se eu colocar aqui, por exemplo, uma operação que vai tornar essa minha operação, essa minha função delegável, ou melhor, não delegável,
ele não vai me retornar nada, como por exemplo, se eu colocar aqui um ID maior que 100, tá? Ele deu aqui o sinalzinho aqui, então eu quero que ele me filtre a minha lista de distritos, aonde o título seja igual ao Rio de Janeiro, que a gente já viu que funciona, ele retorna, mas que também o ID seja maior que 100, que também funcionaria, porque a gente viu que o primeiro registro que tem Rio de Janeiro aqui na nossa pesquisa está no ID 6070, né? Então ele deveria funcionar. Mas lembre-se que eu estou usando aqui uma operação não delegável, tornei essa função não delegável e agora ele está me dando um problema aqui de delegação, um aviso de delegação. Vamos ver o que acontece. Obter itens, ele não me retorna nada. Por quê? De novo, sei que está sendo repetitivo, mas é para isso ficar bem fixo, bem firme na nossa cabeça, tá? Por que ele não me trouxe nada? Porque a partir do momento que eu utilizei uma operação não delegável dentro do meu filtro, o meu filtro se tornou uma função não delegável e aí ele não consegue, quando a função ela não é delegável, significa que o meu servidor, a minha requisição, não consegue ser respondida além do limite de dados que eu configurei aqui no meu Power Apps, tá? Então, o meu limite de dados é 100. Se a função é não delegável, ele vai mandar para o servidor dizendo assim, ó, cara, eu quero que você me traga os distritos do Brasil, aonde o título seja igual ao Rio de Janeiro e o ID seja maior que 100. Quando bater essa requisição lá no servidor, o servidor vai dizer para você assim, olha, beleza, o problema é que eu não consigo responder essa solicitação olhando a base inteira. Eu vou te retornar somente o que eu encontrar dentro dos 100 registros, tá? Além dos 100 registros, eu não vou te trazer nada. Então, você se vira aí, você faz como você achar melhor, do lado do que você consegue armazenar em memória no aplicativo, tá? Então, é basicamente isso que acontece com a delegação, né? E aí, como o Rio de Janeiro, eu não tenho nenhum registro onde o título seja Rio de Janeiro, dentro dos 100 primeiros registros, que é o meu limite configurado aqui de linha de dados, ele não vai me retornar nada, ele vai me retornar em branco, tá? Então, aqui só para a gente ver de novo, vou tirar essa função, essa operação que torna o meu filtro não delegável e vou deixar ele dessa forma. A gente vê aqui de novo que funciona normalmente, tá? Se eu aumentar aqui a minha configuração para um valor maior, deixa eu botar aqui 200, só para a gente testar. Eu vou buscar aqui, ele vai me retornar 200. Só a título de curiosidade, aqui ó, em Rio de Janeiro, a gente tem 302 distritos, né? 302 registros vinculados ao Rio de Janeiro. Então, 200, ele trouxe 200. Se eu colocar aqui, por exemplo, no limite padrão, que é 500, ele tem que me trazer aqui 302, porque ele consegue varrer toda a lista. Trouxe 302, que é o valor que eu tenho aqui, 302, tá? Então, essa é a questão da delegação. Essa é a diferença entre a delegação, entre o limite de dados, que são conceitos que são importantes da gente compreender, porque dependendo da forma como a gente estruturar o nosso dado, dependendo da forma como a gente precisa consultar os nossos dados, a gente acaba tendo que modificar um pouco a aplicação, tá? Como a gente viu aqui, a gente começou o vídeo dessa forma, vocês viram que o Group By não funciona aqui, né? Então, qual seria a solução para cá, tá? A solução para cá seria criar uma lista, pensando rapidamente aqui, eu criaria uma lista somente com os estados, né? A gente tem 27 estados no Brasil, e também estados não é uma coisa que você vai criar, não se cria da noite para o dia, né? Então, é um número que a gente pode chamar que é um número fixo, é um valor fixo, mas eu criaria uma lista somente para armazenar os estados, né? E aí, esses estados, essa lista, eu vincularia a essa lista dos distritos do Brasil, tá? Eu faria um agrupamento aqui? Não, não agruparia, mas também não teria necessidade, porque aqui seria o meu primeiro nível da minha aplicação, nessa galeria,
onde eu teria listado o nome dos estados, eu clicaria na setinha e eu veria as informações detalhadas de cada estado. Então, resolveria o meu problema, tá? Resolveria o meu problema. Bom, basicamente é isso. Essa é um conceito que a gente tem que ter muito em mente. A gente não pode esquecer disso, porque em todos os lugares a gente vai acabar esbarrando nessas questões de delegação, tá? Só para finalizar, isso significa o quê? Significa que o Power Apps não é uma ferramenta legal, não é uma ferramenta adequada? Na verdade, não é isso, tá? A gente tem que parar para poder pensar quando a gente está desenvolvendo um aplicativo, ainda que low code ou pro code, enfim, a gente tem que ter sempre em mente a performance que a gente vai ter com a nossa aplicação também, tá? Então, você imagina o custo que é para o servidor processar uma requisição, devolver essa requisição para o front-end, para o Power Apps, por exemplo, né, que é o que a gente está trabalhando aqui, que contenha 10.649 registros. E aí, imagina você fazendo aqui um group by em 10.649 registros, que você vai ter que trazer toda a tua lista para você conseguir fazer o agrupamento aqui. Né? O group by fica do lado aqui do Power Apps. Né? Então, você vai estar varrendo 10.649 registros, uma carga enorme de dados que você vai estar trazendo para a tua aplicação. Né? Isso não é nada legal para a performance, para a experiência do usuário. Uma coisa que a gente tem que estar sempre pensando. Muitas vezes a gente acha que o Power Apps é uma coisa fácil, clica, arrasta, coloca ali e tal, e está tudo bonitinho aqui, tudo pronto. E a gente às vezes se esquece também de pensar na performance, na experiência do usuário, né? A experiência que o usuário vai ter com a tua aplicação. Então é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração quando a gente está desenvolvendo um aplicativo no Power Apps. Mas isso aqui eu não vejo como uma limitação do Power Apps, né? Essa questão do limite de delegação, no máximo poder colocar somente 2.000 registros. Eu vejo como uma forma de até blindar os desenvolvedores para chamar a atenção deles com relação à performance, né? Porque não faz sentido eu trazer mais de 10.000 registros para agrupar em 27, como é o caso aqui, entendeu? Então é uma coisa meio absurda. Então, aqui a gente teria N possibilidades, né? Ou trabalhar com API, né? Trabalhar com banco de dados, lembrando também que isso é importante também de dizer. Eu estou dando um exemplo de delegação aqui com o SharePoint, porque é o que a maioria utiliza, né? É o SharePoint mesmo que a maioria utiliza e é o que a gente mais esbarra com problemas de delegação, tá? Outras fontes de dados, como o SQL, por exemplo, esses limites de delegação não são tão restritos quanto é com o SharePoint. Por quê? Porque, obviamente, o SharePoint não é uma fonte de dados, né? Não é uma, ou melhor dizendo, perdão, o SharePoint não é um banco de dados. A gente utiliza como banco de dados, né, como se fosse, muitas vezes a gente estrutura a lista até como se fosse para fazer ela aparecer um banco de dados, mas a verdade é que o SharePoint não é um banco de dados. É uma fonte de dados que pode ser utilizada, é um recurso que é gratuito, porque não requer uma licença adicional, uma licença premium do Power Apps, mas a verdade é essa. A verdade é que SharePoint não é um banco de dados, então a gente não pode também exigir do SharePoint um recurso que um banco de dados teria como SQL Server, que é dedicado a isso. Tá? Então, pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Não sei se ficou claro para todo mundo essa questão da delegação, mas eu vou trazer mais alguns vídeos, vou trazer mais uns 2 vídeos, tá? Mostrando para vocês como que a gente pode bypassar essa questão do limite de delegação, tá? Com alguns recursos que a gente pode utilizar aqui para poder melhorar essa questão, tá? Para poder bypassar essa limitação e conseguir obter todos os registros. Vou mostrar de 2 formas. Uma forma utilizando o Power Apps direto e uma forma utilizando o Power Automate, tá? Mas aí a gente quebra em outros vídeos. Esse primeiro vídeo eu queria que fosse mesmo conceitual, para que ficasse bem marcado na nossa mente, bem explicado, o que significa esse problema de delegação e ver se a gente consegue sanar de uma vez por todas esse conceito do que é delegação, por que dá problema, quando dá problema
e como talvez aí solucionar, sanar esses problemas de delegação no Power Apps. E de novo, não vejo como um problema, eu vejo mais como realmente uma forma de você não fazer com que o desenvolvedor venha a denegrir, né, venha a diminuir a performance da aplicação, tá bom? Então, é isso e a gente se vê aí no próximo vídeo, beleza?